dia, meus amores. Hoje, dia 13 de outubro, e vamos para mais um dia de aula. E aí, como que foi o dia de vocês ontem? Se divertiram bastante? É muito bom, né, ter um dia só para as crianças. Eu gosto bastante. E vocês devem ter se divertido, ganhado muitos brindes, bastante coisa doce, né? Agora é hora de parar um pouco nas coisas doces, né? Que não faz bem à saúde. E agora nós vamos estudar matemática na página 102 e 103. Continuaremos com a multiplicação. Agora nós vamos fazer o dobro. O que é o dobro? O dobro é a mesma quantidade que eu tenho feita novamente. Por exemplo, se eu tenho 3 biscoitos, o dobro de 3 biscoitos são 6 biscoitos. É a quantidade dobrada. Se eu tenho 3, eu coloco mais 3 e aí formam 6. O dobro, então, aumenta o mesmo tanto que eu já tenho. Então, vamos lá. 2 vezes, ou o dobro. Número 1. Da página 102. Observe as crianças juntando materiais recicláveis. Eu juntei 4 latinhas de suco. Eu juntei o dobro de 4 latinhas. Se o Paulo juntou 4 latinhas e a Marina juntou o dobro de 4 latinhas, então quantas latinhas a Marina juntou? 8, né? Por quê? Na adição, nós fazemos assim, as 4 que o Paulo tem, mais 4, que vai dar igual a 8. O dobro é aquele número repetido 2 vezes. Multiplicando, então, 2 vezes o 4 é igual a 8. Marina juntou 8 latinhas, né? Calcular 2 vezes o número é o mesmo que encontrar o dobro desse número. Tarefa 2. Desenhe em cada quadro o dobro da quantidade de figuras em cada caso e depois responda. Então, vocês vão fazer lá o desenho do dobro de cada figura. Se tem uma figura de flor, o dobro seria 2 figuras de flor. Se eu tenho 2 bolinhas, o dobro de 2 bolinhas são 2 bolinhas mais 2 bolinhas. Então, vocês sempre façam o dobro. E 3 lápis. Aí vocês desenham a quantidade que é o dobro. Quantas figuras você desenhou em cada quadro? E aí, vocês vão ter a resposta, né? Tarefa 3. Conte as penas das petecas e as bolas dentro das caixas e depois complete. Então, temos ali as penas das petecas, né? Tem 5 penas em cada peteca. 5 mais 5, que é igual a... Então, vocês vão fazer a multiplicação. Quantas vezes o número 5 repetiu? 2, né? 2 vezes o 5. Então, quer dizer que 10 é o dobro de 5, né? Há quantas penas em 2 petecas? Depois, vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B. Vai fazer a adição de quantas bolinhas tem em cada caixa. Depois, vocês vão fazer a multiplicação e resolver qual que é o dobro de 3. Tarefa 4. Leia as frases abaixo e marque um X nas corretas, sabendo que Maria tem 7 anos de idade e Valéria tem 14. Então, Valéria tem o dobro da idade de Maria? Maria tem o dobro da idade de Valéria? Valéria tem 2 vezes a idade de Maria? Maria tem a metade da idade de Valéria? Tarefa 5. Elaine foi à feira com seu primo Pedro e comprou meia dúzia de bananas, enquanto Pedro comprou o dobro dessa quantidade.
Quantas bananas no total eles compraram? Então a gente já sabe que Elaine comprou meia dúzia. Meia dúzia é 6. E aí, e o Pedro comprou quantas então? Agora a gente vai calcular quantas o Pedro comprou, que é o dobro de 6. Calculem o dobro de 6 e depois não esqueçam de juntar a quantidade que Elaine comprou. 6, né? E aí respondam lá. Registre como você calcularia o dobro de 13. Então vamos lá. Vocês acham mais fácil fazer esse cálculo com adição ou com multiplicação? Agora nós vamos continuar com matemática, só que na apostila, na página 9, nós temos ali uns números para a gente decompor. Então, vocês vão colocar o valor que cada número tem. Por exemplo, temos aí o número 110. O número 1 da centena, ele vale 100. O número 1 da dezena vale 10, então fica 100 mais 10. Vamos ver o próximo número? A letra A, 123. O número 1, que está na centena, vale 100. 100 mais. O número 2, que está na dezena, vale 20. E o número 3, que está na unidade, ele vale 3. Então, ficou assim. 100 mais 20 mais 3. Se juntarmos, fica 123. E assim vocês vão fazer com todos os números, certo? O numeral que tiver 0 na unidade, vocês podem parar na dezena. Não precisa colocar a quantidade da unidade, certo? E depois disso, vocês vão compor o número. Agora vocês vão fazer o contrário, né? Os números estão separados, nós vamos juntar. 100 mais 10 mais 9, 119. Por quê? Um vale o 100, o outro 1 vale 10 e o outro 9 vale 9, 119. E vocês juntam assim todos os números para formar unidade, dezena e centena. Por hoje é só. Um beijão e até amanhã. Tchau!